Isto depois é editado, não é? Não pressure. Não, mas não te preocupes, porque a ideia é só ser mesmo uma conversa. Sim, mas pronto. Isso é outra coisa. Isso é outro. Quer que eu tire os óculos? Não faz diferença, a sério. Isto, eu acho que às vezes tens óculos para decoração, que estão mais arriscados que outra coisa. Como for, Não, eu não sinto muito. Eu uso mais os óculos mesmo por causa de cansaço. Quando era mais novo, 2 horas à frente. Seja toda a gente bem-vinda a 2 Pontos, um programa fumaça de histórias contadas com tempo. Eu sou a Maria Almeida. O meu nome é Pedro Salgado. Bom dia também. O problema essencialmente foi logo por uma discordância do motivo de termos saído de casa dos meus pais. 2000 e qualquer coisa, 2008 talvez. Muito diretamente, o meu pai é 100% machista. E ele depois, para nos obrigar a sair, cortou-nos mesmo a água e a luz. Naturalmente ficamos sem condições. Nós pedimos ajuda à Santa Casa. Na altura, a fama da Santa Casa da Misericórdia que já arriscava as pessoas. Como estava sempre a adiar, faça isto, traga aquilo, traga aquilo outro. E entretanto, ao mesmo tempo, já tínhamos uma assistência social a pressionar porque não havia condições. Quando não havia condições também eu sei, se me desse uma ajuda. Uma das coisas que fez-me confusão, que infelizmente ao longo destes anos já tive tantas visitas a centros sociais, e de umas 10 que lá foram a casa, só uma é que olhou para o mais bem importante que era meus filhos. Boa parte das centros sociais era a casa. Isto não está aqui bem, isto pode-se arranjar aquilo outro. Sério? Mas elas estão lá para olhar para os miúdos ou para ver como é que eu faço a casa? Vão lá, alegadamente, não sei o quê, depois com um ano de discurso, dizem-me que a família não sei o que mais. Os miúdos estão na sala a estudar, elas nem sequer lá vão. Não for preciso, nem os veem. E então a gente conseguimos, não uma casa social, a gente não tínhamos, precisávamos de uma casa. A Santa Casa não nos dava uma com renda social. Então a gente propôs uma casa deles normal. Era uma renda de 500 euros na altura, claro que a gente não podia pagar, é óbvio. Mas estávamos no teto ou ficávamos na rua, ficávamos com os filhos. Então a gente dissemos, sim senhor, a gente fica em casa, paga a renda. Claro, não pagamos a renda, aquilo foi a comando. Depois, exatamente essa mesma assistente social, que eu disse que ela era decoradora, abriu-nos um processo contra nós. Argumento, mais uma vez, não tínhamos médico de família. Eu, na altura mesmo, lá no Tribunal de Sintra, disse ao juiz, abrindo o juiz, eu e mais 2.500. Não vi vagas. Não sei o quê. Sua conclusão. Depois, com o acordo mesmo das assistentes sociais do Tribunal de Sintra, o Tribunal deu-nos um apoio de 400 euros mensais para nos ajudar a mobilar e a arranjar a casa. Faltávamos a cama de casal, ainda hoje. Faltávamos a cama de casal, faltávamos coisas, faltávamos as mobílias, pronto, armários mesmo para guardar as coisas. E foi-nos já as coisas, mas oficialmente. Não oficialmente, o dinheiro foi todo para a Santa Casa. O dinheiro foi todo para a Santa Casa para abater na dívida. Isto com o compromisso de depois a Santa Casa nos arranjava uma casa em Lisboa. E perguntas porquê é que nós queríamos uma casa em Lisboa. Porque exatamente um dos argumentos, o único válido, na altura dessa assistente social de Lisboa para o Tribunal de Família de Sintra, é que os meus filhos realmente já mostravam sinais que precisavam de um acompanhamento à parte. Mas coisa impressionante não havia. Mas como exatamente já na altura a minha mulher já trabalhava a São José, nesta altura trabalhava no Correio Cabral, então a nossa ideia, nós fomos dito que era muito mais fácil conseguirmos essas vagas específicas, especialidades, se estivéssemos a morar em Lisboa. Era essa a nossa intuição. E conseguimos. Viemos para Lisboa, na dita Rua do Século, número 25, uma renda de 350 euros, basicamente os valores baixaram um bocadinho nada, 350 euros da renda e mais 50 do resto ainda da dívida que ficou ainda por pagar, mesmo com os 400 euros que eles foram recebendo durante quase 2 anos, mas aquilo eles cobram tudo. A Santa Casa nunca me perdoou um tostão. Eles argumentam que eles perdoavam sempre os juros, mas o resto do valor nunca me perdoaram um tostão. E conseguimos, estando em Lisboa, depois, cobrando mais uns favores, cobrando, como que diz, pedindo os favores e pronto. Conseguimos essa dita vaga na consulta de desenvolvimento da Estefânia, porque não havia vagas. A consulta para os teus filhos? Mais novos. Uhum. Que tinham problemas de aprendizagem. Exatamente, por uma questão que se chama de déficit de atenção.
Nós viemos para cá, mesmo com estes valores apertados, ainda andamos 2, 3 anos. Pagávamos às vezes aquele dia de pagamento para as estações, a gente adiava porque estava mesmo apertado, e pelo menos esse era o pagamento que se podia adiar, né? Mas fomos aguentando. Portanto, o salário mínimo em 2009 era 450 e por isso o valor inicial da renda e a prestação que tinham que pagar, correspondia à dívida que vocês tinham à Santa Casa de Misericórdia, correspondia a mais ou menos 50% do vosso rendimento familiar. Ou seja, sobravam-vos 468 euros para alimentar os filhos, pagar a escola, pagar as contas. Como é que se gera o dinheiro de uma família com... Eu vou responder que uma vez uma doutora perguntou-me qual era a minha dieta alimentar. Eu disse: doutora, veja as promoções do mínimo preço. Basicamente, eu tive das promoções, tudo que é barato. Um bom prato que eu posso recomendar: guisado de chouriço com feijão e massa. Baratíssimamente. E depois, é claro que depois, isso que fala nisso, se for preciso, uma pessoa vai comprar um sumo ou um refresco, compra o mais barato que há. É claro que o mais barato que há, a qualidade não é a mesma. Tendo ou não querendo, depois a longo prazo tem prejuízo e tudo o resto, não é? Em maio de 2010, o então primeiro-ministro José Sócrates fez uma conferência de imprensa por causa do estado financeiro do país. Ele apresentou uma série de medidas de austeridade, como o aumento de todas as taxas do IVA. Eu espero que todos compreendam que a verdade é que nós temos apenas 6 meses pela frente para reduzir o nosso déficit orçamental. E que essa redução implica naturalmente a adoção de medidas que tenham um impacto imediato e não um impacto mais espaçado. Por outro lado, o IVA é também o imposto menos recessivo e aumentamos em 1 ponto todas as taxas. Julgamos que isso é distribuir, de certa forma, por todos o encargo, mas também que é um encargo que não é um encargo significativo de aumento nas despesas de todos. Entre 2010 e 2011, as 3 taxas do IVA aumentaram em Portugal continental de 20% para 23% a taxa mais alta, de 12% para 13% a taxa intermédia e 5% para 6% a taxa mais baixa. Tu sentiste este impacto ou, como dizia José Sócrates, este não foi um encargo significativo? Eu não senti o impacto. Eu até posso trazer o que ele disse. A medida dele é realmente, como ele disse, é um impacto imediato. Mas é principalmente focada num fator muito importante neste país. O maior problema do Estado português é que não consegue cobrar muitos impostos a grande parte da população portuguesa, porque vivemos todos do rendimento mínimo. E então, como não se consegue cobrar o IRS a quase 60% da população portuguesa, a única maneira que tem que se cobrar é onde a população portuguesa não pode fugir, que é no comer. Quando o governo aumentou em 10% do imposto tudo que é comer, para mim foi uma desgraça. Porque a grande despesa lá em casa, como deves calcular, é a comida. 10% em tudo. Depois é claro que começou mesmo ali a ficar ainda mais apertado. Começou a não dar. Eu tentei falar na altura com a doutora Cristina, que era a administradora da Santa Casa da parte da habitação, para me reduzir o preço. Uma coisa qualquer, uma coisa assim. Porque depois é assim, como eu estava na casa da Santa Casa da Misericórdia, eu nem sequer conseguia pedir apoios à Câmara. Pedi a eles para baixar o meu preço. Nada. Eles não davam. E então chegou a um ponto que é assim, eu tive que escolher, ou dava a comer aos meus filhos ou pagava a renda. Eu já estou a fazer às pessoas, quando de um lado eu tenho a minha mulher e os meus filhos, do outro lado, isto tudo somando das queixas que eu tinha, e tenho fotografias disso. Aliás, estiveram lá os senhores da Santa Casa, até tenho um mail, eu a queixar-me, e ela a responder: sim senhor, as obras são necessárias, mas no momento não se pode fazer. Eu fotografias, escorri mesmo algo, aquilo, o teto estava negro, não cedo para poder da umidade, eu tudo junto. E para além disso, estás a saber que aquela casa era um forno e um gelo no inverno, porque não estava esse lado. Eu liguei outra vez para a doutora Cristina e quando ela me diz assim: faça com mais outras pessoas, primeiro paga a renda, depois logo se o resto. Não, desculpa, acho que pelo que está escrito na lei é que é assim: se a casa, os senhorios têm direito a cobrar a renda se a casa tiver em condições de ser habitável. E a questão é que devia ser também o oposto. Havendo problemas na casa, também não devíamos ser obrigados a pagar a renda. Por causa do princípio é o mesmo. Uma casa que entra água por ali dentro não me parece ser coisas. E se fosse arrendar uma casa, tivesse a ver que escorria água, arrendava.
Isto eu, antes de deixar de pagar, já a casa escorria água por aí fora. Por isso é que, desde o mail que eu tenho ali, é ela confirmar que teve conhecimento do que é preciso e a assumir, desde aí em diante, eu quero todo o dinheiro que eu paguei a receber da Santa Casa. A 1 de abril de 2015, recebeste uma carta do tribunal que começava assim: serve a presente carta para notificá-lo que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, na qualidade de senhorio, iniciou contra si um procedimento especial de despejo no Balcão Nacional de Arrendamento. Esta foi a primeira vez que recebeste uma ordem de despejo. Tu estavas à espera disto? Não, nem sequer depois lá está, não estava, não sabia o que fazer, não soube o que fazer e fiz porcaria, que eu admito. Porque houve essa comunicação, 2015, certo? A gente depois mudamos para outra casa. Nessa altura foi uma senhora aqui da Junta de Freguesia que nos ajudou a arranjar esta casa. Sim. Essa foi a ajuda da parte da Junta de Freguesia, que ajudaram-nos com essa entrada, até nos ajudar com as primeiras 2 rendas, e estavam-nos a ajudar até que o senhor da Santa Casa lá fosse e eles pararam-nos a ajudar. É que depois disso... Como assim? Eu por acaso devia ter fixado, não, mas eu conheço a Clara. A Santa Casa tu usa muito um senhor como capanga. Lá andou a escovilhar, que a minha vizinha disse-lhe que era nos a freguesia que estávamos a ajudar. Não sei o que é que ele disse, eu sei que ele lá foi e nunca mais nos ajudaram. Eu sei que eles estávamos a ajudar. Só que a partir do momento que esse senhor da Santa Casa lá foi, acabou-se. Por exemplo, esse valor que tu falaste, dos 15 mil e tal euros da Santa Casa, foi basicamente porque ele esteve lá 2 anos a cobrar rendas, que eu não sabia que, enquanto não entregasse a casa, a chave, que a gente basicamente tínhamos lá, nunca mais quisemos nada com eles. Mas como não fomos lá entregar a chave, eles pararam-nos a renda durante 2 anos. São coisas que a gente não sabe. Eu, por acaso, não estava assim, não estava com a ideia que Santa Casa fosse com aquilo para a frente. Ponto 1. E ponto 2, eu tinha uma certa segurança, exatamente nas provas que eu tinha, em que uma casa não tinha condições muito antes de eu deixar de pagar. Tinha as fotografias guardadas, inocentemente fiquei à espera de ser chamado perante um juiz para me poder defender. E fiquei a guardar. Pelo menos foi um esgoto, não sei se fama ou sem fama, há sempre aquelas grandes demoras dos processos. Fiquei a aguardar que fosse chamado. Quando o próximo comunicado que eu recebo já está lá executado. Depois disso contestei e até juntei as fotografias, mas sinceramente não percebi que eu depois fui lá falar uma segunda vez. E o funcionário disse-me que faltava o argumento legal para ser válida a contestação. Eu pedi um advogado oficioso. Ainda estou a aguardar. E queria-me defender pelo menos nisso. Depois é claro que se o resultado fosse negativo, né, passa a expressão, é óbvio que depois teria que pedir alguma ajuda porque era outra coisa. O que foi recebi o comunicado do meu serviço pessoal a dizer que tinha salário executado. Foi a comunicação que recebi. Depois desde aí já tentei contestar e ainda estou à espera. E o salário executado começou a ser em 2017. E foi essencialmente depois deste ano. Qual é que era o valor? Ou seja, qual é que é o valor que vos cobravam todos os meses? O valor máximo é 280. O resto é tudo que a gente ganha acima. Quando é subsídio de férias, eles levam os 560. O resto geralmente é 90, 120, 180. Porque depende depois de alguns fatores do mês. Passado pouco tempo tiveste um problema de saúde. Foi tudo no mesmo ano, no ano de 2017. O que é que aconteceu? Eram 2 pedras que estavam encalhadas na uretra e infectou. Tive que pôr um stent. Foste operado? Sim. 6 de junho de 2017, se não me falha mais. Depois estive baixa assim durante quase 5 meses por uma estupidez, porque não era preciso tanto tempo. O procedimento exige que haja uma consulta de anestesia, que é 4 ou 3 meses já à espera. Ora, 6 de junho, a 7 de julho, a 7 de julho, se eu fosse ao privado, 6, 7 de julho eu tirava-me aquilo. Às vezes no privado até numa semana. Durante estes 5 meses,
tu recebias mais ou menos metade do salário mínimo. 55%. É uma coisa que eu acho estranho que os senhores deputados tenham esquecido de ter feito essa salvaguarda. Mas faz essa medida, reduzem a porcentagem do valor da baixa, mas não devia ter feito uma salvaguarda, para mim imperiosa, de que o valor mínimo devia estar a dar na mesma. É que mais um bocado a população portuguesa não tem direito a estar doente, pô. Não? Mas se precisarem de estar doentes, quem paga as contas? Bem, atualmente tu recebes o salário mínimo, que é de 635 euros como funcionário público. A Julieta, que é a tua esposa também, tens 3 filhos menores, tem um salário penhorado pela Santa Casa de Misericórdia e ainda têm de pagar uma renda de 400 euros. Tudo isto que corresponde a 33% do teu rendimento familiar. Ou seja, tirando o valor da renda e da execução da Santa Casa da Misericórdia, sobram uns 790 euros para o resto. Tu estás a conseguir viver desta forma? Vive-se. Estou aqui, né? Sim. Mas corta-se tudo. Não, neste momento não estou a pagar a renda ao meu senhorio. Não estás a pagar a renda? Não. Tu, em abril deste ano, recebeste a tua segunda ordem de despejo. Foste para o tribunal contestar o despejo. Como é que isso foi? Quem é que te ajudou? Tu achaste que ias ganhar? Eu, por acaso, digo sinceramente, porque é aquela coisa, ignorância mesmo, ignorância, não sei, mas, já não sabia o que fazer, porque da outra vez fiquei a confiar que seria chamado para me defender, não fui, por isso nesta vez não ia cometer o mesmo erro, não ia dar aspecto que foi dizer chamado. Até na altura depois mandei um mail à Catarina Martins. Catarina Martins do Bloco de Esquerda. Sim. Que depois passou para a Cristina Varandas, por sua vez já recomendo uma Brita, e ela é que tem estado a ajudar quase tudo. Tu pensas viver fora de Lisboa? Em último caso, terá que ser. Só que depois é aquela questão, depois não sei como é que está depois com os miúdos, a questão basicamente é mesmo essa. Neste momento eles têm conseguiram uma estabilidade. Estávamos deles completamente. Não sei como é que vai ser. Mas outros, se mal à porta, não posso fazer nada. Não. Eu tentado até ao máximo. O mais novo tem as consultas de pedopsiquiatria. Pronto, eles conseguem, tem várias consultas todas aqui, especialidades aqui em Lisboa. Eu tenho feito o possível para evitar essa situação. Agora, se acontecer, pois olha, não sei, depois veremos como é que eles ficam. Não sei. A gente tem mantido à parte disto. Dentro do possível, não é óbvio. Dentro do possível a gente tem mantido à parte. Mas pronto, é óbvio que eles. A gente diz sempre que está tudo bem. Até os mais novos, principalmente os mais novos, têm estado muito bem. O mais velho, neste momento, pelas dificuldades dele, está-se à procura uma via profissional. Mas tu já te candidataste a programas de apoio da Câmara Municipal de Lisboa? Já me candidatei a muitos. Não consegui foi nenhum. Eu até já fui a duas assembleias do município pedir ao Presidente da Câmara, da Assembleia do Município. O problema é que depois em termos burocráticos aquilo encalha tudo. O caso já foi lá uma vez porque a senhora lá da administrativa já me conhece tudo. A senhora já me conhece pessoalmente. Já lá fui inúmeras vezes, porque basicamente a inscrição, depois tive que lá ir a fazer a atualização por causa dos registros médicos dos meus filhos, que também é uma carga de trabalho para conseguir tudo. Já lá fui várias vezes. Já lá fui uma outra vez para ver se consegui falar com as centros sociais, mas é quase impossível. Mas aí não é, também como diz eu, não é culpa delas. É muita gente. Eu vou falar na minha opinião daquilo que eu sei. Posso estar enganado, posso estar a falar sem saber. Politicamente falando, a gente estranha com a necessidade de crise social que neste momento existe a habitação, e o foco do primeiro projeto que o governo lançou é para a classe média alta. Porque assim, o problema da habitação, depois acaba o problema da habitação entra em fatores políticos, que é do seu Medina, e não só o seu Medina, que em Lisboa sempre teve o Presidente da Câmara sempre teve uma pancada qualquer com a média alta. Eles sempre tiveram pancada a fazer Lisboa um país.
Depois eu gostava de ver quem é que o Sr. António Costa e o Sr. Medina vão convencer da classe média alta para vir para Lisboa, a pagar 800, 900 euros de renda e a ter o custo de vida que tem. É claro que, no princípio, geralmente as pessoas média alta não são burras. Fazem as contas. O Ministro das Infraestruturas, Pedro Santos, se não me engano, uma vez disse-lhe eu que se ele quisesse saber onde é que habitavam os portugueses em Lisboa, é ir às ruas. As casas estavam arranjadas, é dos Camões. As que estão por arranjar são os portugueses que ainda lá vivem. Consegues fazer ali o censo, que é uma coisa de espetáculo. Porque muitos dos senhorios reclamam agora, né, que não conseguem expulsar os portugueses com os processos. Mas eles esquecem que estes portugueses estão lá a pagar há 10, 20 anos casas com poucas condições. Se calhar fosse viver bem a situação, os senhorios é que tinham de pagar 10 a 20 anos de habitação em qualidade que nunca foi garantida. Às vezes eu costumo chamar as perspectivas. É o ponto de vista de cada um. Quando daqui a 6 anos comemorarmos os 50 anos do 25 de Abril, podendo dizer que eliminamos todas as situações de carência habitacional e que 50 anos depois de Abril garantimos a todas e a todos os portugueses o direito a uma habitação adequada. Isto foi dito pelo Primeiro-Ministro António Costa no mês passado, em julho, depois de em maio ter sido lançada a nova geração de políticas de habitação. Desculpa, mas eu pensava que era uma anedota do Facebook, pá. A sério, só passar a gozar comigo. De onde? O homem, certeza, deve, os números que lá chegam assim, mas as contas estão muito mal feitas. É uma boa medida para anunciar lá agora. Agora com as eleições é excelente. Eu nem sequer tenho cumprir com nada da medida até as eleições. É uma medida excelente política para anunciar agora, sim. Agora para cumpri-la. Mesmo já depois desta crise toda, esta crise já é uns 5 ou 6 anos, né? Aí, já tinha passado uns 2 anos muita gente a ser despejada e a Santa Casa lançou um programa T0 a 400 euros. Instituição de Solidariedade? Me parecia-me quase uma empresa de imobiliária a promover os seus lançamentos de alojamento local. Ter 0 a 400? Não quase. A meu ver, dificilmente consegue resolver o que é que seja enquanto não se eliminar a corrupção. Não há um lápis a ser vendido no Estado que não seja público conhecimento de toda a gente. Em caso de uma base de dados, cada lápis saber onde é que foi comprado, quem é que comprou. Em que qualquer pessoa possa consultar. O Estado ser transparente. A corrupção vai ver que desaparece quase toda. A 6 de outubro vamos ter eleições legislativas em Portugal. E a habitação surge como um dos temas mais falados para os próximos 4 anos. Tu e a tua família ainda vão ter casa neste dia? A esperança de não morrer. Eu espero bem que sim. Mas uma coisa que para mim a humanidade tem uma pergunta para responder desde Abraão: a vida ou o dinheiro? Desde Abraão, que Abraão tentou ensinar ao ser humano para escolher a vida em vez do dinheiro. Ainda não aprendemos. Não aprendemos. Obrigada, Pedro. Eu falei do mundo inteiro, menos minha série. Não, acho que foi muito fixe. Puxa para a política, esquece. A partir de hoje, 1 de outubro de 2019, a família de Pedro Salgado pode ser despejada a qualquer momento da casa onde habita, no bairro da Bica, em Lisboa. Mas a sua história, da sua companheira, Julieta Salgado, e dos 3 filhos, está longe de ser única. Desde 2013, mais de 9.000 famílias foram despejadas de suas casas em Portugal, o que equivale a 4 famílias por dia. Isto são apenas os números oficiais. De fora das contas estão pessoas sem contratos de arrendamento formais, pessoas cujos contratos terminaram e não foram renovados e famílias despejadas de casas que ocuparam. Nenhuma destas realidades está nas contas. Nenhuma destas pessoas tem garantido qualquer tipo de acompanhamento ou ajuda. A partir de hoje, entra também em vigor a primeira Lei de Bases da Habitação do país, depois de, em 1976, a Constituição da República Portuguesa ter instituído no seu artigo 65 que todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Em relação a despejos, a nova Lei de Bases da Habitação apenas diz que existe, e estou a citar, a obrigação de serem consultadas as partes afetadas no sentido de encontrar soluções alternativas ao despejo.
mas não se compromete a encontrá-la para cada caso. A história de Pedro é complexa. Depois de gravarmos esta conversa, contactamos a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a Junta de Freguesia da Misericórdia para esclarecermos algumas questões. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa nega categoricamente a acusação de ter uma pessoa, ou um capanga, como lhe chamou Pedro Salgado na entrevista, para cobrar as rendas e ameaçar os inquilinos. Acrescentou ainda mais informações sobre a relação com a família Salgado. Disse que, e cito, desde o início da celebração do referido contrato de arrendamento com a Santa Casa, o pagamento das rendas foi irregular, pelo que a Misericórdia de Lisboa, perante a sensibilidade da situação, tentou encontrar várias soluções junto da família, tendo adequado os pagamentos com a situação dos arrendatários, perdoado algumas dívidas e feito vários planos de pagamento, sempre tendo em conta o orçamento familiar dos arrendatários. Além disso, por várias vezes, foi sugerido o realojamento da família em imóvel da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ainda que não garantidamente na mesma freguesia ou na cidade de Lisboa, adequado ao rendimento dos arrendatários, uma medida a que estes sempre se opuseram. A Santa Casa tentou ainda encetar vários contactos com o agregado no sentido de se encontrar uma solução para a normalização das rendas em falta e providenciar apoio social. No entanto, nunca obteve qualquer resposta. Também falamos com a Junta de Freguesia da Misericórdia. Negaram igualmente conhecer a existência de um capanga ou ter sofrido pressões de qualquer outra pessoa ou entidade em relação ao apoio prestado da família de Pedro e Julieta, salientando que, e cito, tanto os apoios atribuídos ao abrigo do Fundo de Emergência Social como de outras respostas obedecem a critérios de atribuição definidos e do domínio público. Disseram-nos também: o agregado familiar em questão solicitou apoio a esta autarquia no final de 2014, tendo sido realizado atendimento social e aferidas as condições de acesso ao Fundo de Emergência Social, pelo que foi atribuído o valor de 800 euros. Logo no início de 2015, foi efetuado novo pedido de apoio, tendo sido atribuído um montante de 400 euros. Desde então, esta junta de freguesia não recebeu mais qualquer pedido de apoio. Este episódio foi escrito por mim, Maria Almeida, e pelo Bernardo Afonso, editado pelo Pedro Miguel Santos e Ricardo Esteves Ribeiro. A edição de som e banda sonora original que acompanha toda a peça é do Bernardo Afonso. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Federico Raposo, Joana Batista, Mo Tafes, Margarida David Cardoso, Sofia Rocha e Tomás Pinho. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt/contribuir. Até já!